Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live, primeira live de 2025. Estou muito feliz de estar aqui com você, começando para a primeira live do ano, gente. O ano está começando, cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de planos, e eu quero te dar boas-vindas, você que está aqui e que está chegando para essa live, porque a gente vai falar hoje sobre como planejar o 2025, né? Eu sei que o ano está começando. Talvez você ainda esteja de férias, talvez você já esteja em casa, talvez você já esteja na sua rotina normal, talvez você ainda nem descansou, já tá, emendou uma coisa na outra. Não importa. O que importa é que 2025 pode ser diferente. E para ser diferente, você tem que ter uma atitude diferente. Então, boa noite. Tô vendo todo mundo tá entrando. A Lud que tá aqui, a Grazi, pessoas que sempre estão aqui na minha live, né? Eu vi Lulu, foi acho que a primeira que entrou. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, Vanusa. Boa noite, Carla. Boa noite a todas vocês. Estou muito feliz esse ano voltando com muitas novidades. Primeiro, novo horário. Agora vamos ter a live às 8 horas aqui na terça-feira. Por que um pouquinho mais tarde? Pelo seguinte motivo. Esse horário, meu esposo está fazendo a reunião de estudo bíblico dele, dos homens. Eu faço na segunda-feira, de 8 às 9, ele faz terça, de 8 às 9. Então, o que acontece? Eu fazia a live às 7, então a gente tinha que lanchar bem rápido, fazer tudo rápido para eu entrar aqui às 7. E aí eu acabava a minha live, quando eu acabava a minha, ele entrava na reunião dele. Então a gente ficava meio é, desconectado. Aí achei mais prudente fazer no mesmo horário. Porque aí a gente consegue estar junto no mesmo horário e terminar no mesmo horário. Fora que tô vendo a Ótica Viver falando, né? Esse horário é melhor. Muita gente estava jantando 7 horas ou chegando em casa do trabalho, organizando casa, organizando tudo. E aí às 8 horas fica um pouquinho mais fácil. Então eu sei que é uma adaptação, muita gente ainda não está acostumada, mas vai acostumando. Vou fazer esse horário e a nossa live no YouTube, que é às quartas, eu vou fazer às quintas. Por quê? Toda quarta eu costumo ter. Tá acontecendo muito evento. Por exemplo, amanhã eu tenho dois jantares de confraternização, porque a confraternização, gente, o ano acabou, mas a confraternização não. Então, uma é de confraternização das minhas vizinhas e o outro é com um cliente. Então, emenda uma coisa na outra e toda quarta estava acontecendo isso. Então, eu tinha que ficar deixando de fazer várias lives. E também vai voltar os jogos, né, gente? Eu toda quarta ia no jogo com o maridão. Então, eu pensei, vou mudar essa live para quinta, porque aí a chance de não ter é menor. Quinta é um dia que costuma ter menos programação. Sexta e quarta costuma ter mais. Então ficamos assim, depois eu vou atualizar aqueles horários. Enfim, essas são as novidades por enquanto, tá? Porque tem muito mais, mas eu só vou contar quando já tiver tudo prontinho. Que é bom para criar expectativa. Senão a gente fica falando, parece que na hora que a gente fala, aí as coisas vão dando errado, e aí você já falou, aí você fica naquela cilada. Então eu prefiro deixar quando tiver no ar eu falo. Dito isso, vamos falar desse ano? Você já se organizou para o ano? Eu vou te falar uma coisa, tem gente que acha bobagem. Eu fiz essa conversa com os meus filhos, minha nora, domingo. A gente fez uma. A gente estava aqui no churrasquinho e eu falei, quais são as metas para esse ano? Ninguém tinha parado para pensar. Fiz todo mundo parar para pensar, gente. Então, esse exercício que a gente vai fazer hoje, eu fiz com a minha família, porque eu e meu esposo, a gente tem muito isso, muito forte. Todo ano a gente para, pensa. Eu mostrei até para minha nora esses dias. Eu tenho uma pasta com todos os nossos planos, dos anos todos, dos meninos, inclusive. O que que a gente fazia? Desde que eles eram pequenos, no final do ano, no ano novo, a gente escrevia os agradecimentos daquele ano e os alvos para o ano que vem. Era a coisa mais bonitinha de ler, porque, por exemplo, tinha do meu filho pequenininho falando que queria aprender a andar de bicicleta sem rodinha, sabe? Coisas assim, muito singelas, mas que mostram planejamento. Você vai falar, mas pra que isso, Janaína? Eu gosto de curtir as coisas, deixar acontecer, como diz aquela canção, deixa acontecer naturalmente. Não é muito bom, sabe por quê? Porque a palavra de Deus dá um guia para nós, um norte. Deus é um Deus de ordem. Mais do que isso, Deus, ele mostra para nós que ele gosta do planejamento. A palavra de Deus diz: quem é que vai construir uma casa e antes não se assenta, não planeja, para depois não começar a obra e parar a obra no meio do caminho? Ou seja, a gente vai fazer as coisas, a gente tem que planejar. Das pequenas coisas às maiores. Então, a gente tem que começar o ano com esse planejamento. Isso também ajuda a gente a dar uma virada. Principalmente quem não saiu de férias, quem não viajou por motivos econômicos ou circunstanciais.
Então, às vezes você tá assim, parece que emendou uma coisa na outra, o ano nem parece que mudou. O que vai mudar o ano é a sua atitude. Então, vamos lá, vamos pensar como mudar esse ano. Primeiro, eu vou dar passo a passo para você e eu tenho certeza que vai ajudar. Então, já pega uma caneta, um papel para você anotar, porque isso aqui, ó, não adianta você ouvir se você não trouxer para sua realidade. Que só vai mudar quando você mudar. Tô olhando minha colinha aqui, que você sabe que daqui a pouco mais eu subo esse texto para o site. Primeiro, o Salmo 90, versículo 12, diz para nós: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente tem que saber contar os dias. O que é saber contar os dias? Segunda, terça, quarta, quinta? Não, gente. É saber usufruir o dia, aproveitar aquele dia. Então, isso envolve planejar o dia, planejar o mês, planejar o ano, planejar os próximos 5 anos, planejar os próximos 10 anos, os próximos 20 anos. Você já fez esse planejamento? Se você não fez, que bom que você está nessa live. Não é para trazer peso, é para te ajudar a começar a partir de agora. Então, você pode usar um planner, você pode usar uma agenda, como você sabe que tem minha agenda que está esgotada, já estamos produzindo mais, tá? Tá lá, você já pode encomendar, porque esgotou. Mas é uma agenda comum, se você não tem a minha, você pode usar qualquer outra, tá? É só para que você comece a se organizar. E aí, você vai colocar suas metas, seus alvos. Vai planejar. Na agenda diária, você pode planejar o seu dia a dia, como eu planejo aqui, ó, por exemplo, meu dia de ontem. Aí, tudo que eu fiz ontem, eu vou dando check, e o que eu grifei de amarelo foi no final do dia, eu olhei o que eu não fiz. Aí eu grifei e joguei para outro dia. Então, isso é um planejamento diário. Mas tem o planejamento que a gente faz mensal. O que que eu quero fazer em janeiro? Quais são os meus alvos em janeiro? Por exemplo, muita gente vai ter o alvo de começar a academia, é muito comum, né? Início de ano você fala, agora vai, agora vai. E vai mesmo, não fica assim, ah, mas todo ano eu falo isso, não tem problema. Então esse ano não fala pra ninguém, só vai. Surpreende todo mundo e vai. Então você tem que ter as metas, olha. Eu tava com os meus filhos falando, olha, mês tal, vamos fazer tal coisa. Em junho, em julho, nós vamos receber toda a família, vamos fazer uma festa pra família. Aí minha nora falou, Jana, você tem que fazer uma festa em novembro, que eu vou fazer 50 anos. Eu falei, ah, é mesmo, eu não sou de fazer festa, mas boa ideia. Novembro, 50 anos. Aí eu coloquei outubro, aniversário do maridão, aniversário do filho, agosto, aniversário do filho. Assim, as coisas que vão exigir uma programação. E, claro, metas pessoais, metas minhas, que não envolvem a família toda, mas assim, o que que eu quero em janeiro, o que que eu quero fazer em fevereiro, qual a minha meta profissional, minha meta espiritual. Então, primeiro passo é colocar Deus na sua agenda. Se você não colocar Deus na sua agenda vai dar toda errada. Primeiro, já vou te avisar, vai dar tudo errado. Não quero ser pessimista, mas vai dar errado, sabe por quê? A palavra de Deus fala: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Se Deus não entrar com você nesse planejamento, vai ser um planejamento falido. Então, vamos lá, vamos colocar tudo em ordem. Então, você vai estabelecer uma ordem, mas a primeira coisa, Fabi tá aqui na loja, vamos organizar essa festa, né, Fabi? Bora organizar. É, Fabi é que organizou o casamento do meu filho. A maratona de 3 meses. Em 3 meses, nós duas conseguimos fazer essa façanha. Né, Fabi? Fabi é uma gênia dos eventos. Conhece tudo, todo mundo. Impressionante. Mas vamos lá. O que você vai ter que fazer? Primeiro, estabelecer prioridades. Todo mundo que faz a mentoria comigo sabe disso. Estabeleça prioridades. Aliás, fica a dica, vou abrir novas vagas esse mês ainda. Eu queria abrir segunda, mas ainda não foi possível. Mas esse mês eu vou abrir. Então, o que você vai fazer? Vai estabelecer quais são as suas prioridades de vida. Vou dar as minhas e você faz as suas aí, tá? Você que tá com caneta e papel. Minha prioridade, número 1, Deus. Porque a palavra de Deus fala isso. Coloque Deus acima de todas as coisas, né? Então, o Senhor em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Segundo lugar, na minha lista, tá? Você faz a sua. Na minha lista tô eu. Você fala, nossa, que egoísmo. Não, porque é bíblico. Amar o próximo como assim? Então, eu tenho que ter um padrão de amor. Qual que é o padrão? O que eu consigo me amar. Isso me dá um equilíbrio, porque a pessoa que não se ama, ela não se cuida, ela não cuida do seu corpo, ela não cuida da sua alimentação, ela não cuida da sua autoestima, e aí ela é frustrada, ela cuida muito dos outros e não cuida de si. Aí ela vive frustrada com as pessoas, porque ela cria alta expectativa que todo mundo vai retribuir o que ela faz pelo outro, e ela esquece que cuidar de si é um dever, não é
uma coisa que o outro faz por você faz por si. Então fica essa visão. Na minha opinião, depois de Deus vem o meu autocuidado. E o meu autocuidado não é só estético, não é só físico, é espiritual, é cuidar da minha vida com Deus, né? Eu coloco Deus em primeiro lugar, mas também como é que eu estou caminhando com Deus, o tempo que eu dedico para isso. A Júlia tá aqui. Não tem que mudar, né, Júlia? Essa lista é boa. Então, eu coloco Deus, eu, né? Que é aquele princípio do avião, né? Primeiro a máscara de oxigênio para você e depois para o outro. Eu tenho que primeiro estar bem, porque se eu não tô bem, gente, se eu não tenho saúde, eu não tenho saúde para cuidar de ninguém. Já viu uma pessoa doente no hospital cuidando de alguém? Não tem jeito. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame, eu tenho que estar com a cabeça boa, então eu tenho que ter tempo para lazer, eu tenho que ter tempo para fazer as coisas que me dão alegria, porque eu tenho que estar com a mente boa para ser uma boa mãe, uma boa esposa, para ter ânimo, para ter disposição. Então é um combo, né, que a gente tem que cuidar. Em segundo lugar, vem a família. E aqui a Ótica Viver, pois ela até dividiu a família em esposo e filho. Sim, esposo em primeiro lugar. Gente, eu ponho família como um todo, mas dentro da minha mente está muito claro, assim como a Ótica Viver. O cônjuge tem que vir antes dos filhos, porque um casal que vive bem consegue ser bons pais. Um casal que vive em guerra ou que acaba destruindo o relacionamento falha como pai também, gera problemas. A gente sabe que todos os filhos de pais separados, se vocês são, vocês sabem que vocês lidaram com vários problemas, que seriam menores se você tivesse pais num bom casamento. Então, cuidar do seu casamento, tem que estar ali na sua listinha. E, gente, cuidar do casamento é uma coisa maravilhosa, sabe? Fica aqui uma dica para as mulheres: é tão gostoso cuidar do casamento. É você fazer uma coisa que o marido gosta, mandar uma mensagem carinhosa, é comprar uma lingerie atraente, sabe? Caprichar. Aí você vai falar: ah, mas ele não faz isso. Gente, eu escuto isso muito, porque tá todo mundo esperando a mudança no outro para daí mudar. Começa você a mudança que você quer ver. Seja você essa mudança. Quando a gente muda, tudo muda. Lembra? A palavra de Deus não fala que nós somos um? Você e seu cônjuge são um? Se você mudar, esse um já mudou. Então começa a mudança com você. E aí, faça o teste e me conta depois se não vai funcionar. Muda tudo, tá? E aí, vem os filhos, esse relacionamento com os filhos, de ter tempo para os filhos, cuidar dos filhos, dar agenda, médico, dar atenção, ouvir. Eu brinquei hoje com meu esposo, que meu filho caçula tem 20 anos, né? Eu falei, ele chegou, a gente estava conversando, ele falou assim: o que vocês estão conversando? Eu falei: cada dia eu e Pedro estamos mudando o mundo, porque a gente sempre, na hora da refeição, a gente sempre pega um assunto bem polêmico. Então, ontem falamos de aborto, hoje estávamos falando de quê? De outro assunto polêmico agora. O uso do celular na escola. Cada dia a gente pega um assunto bem bombástico que está em alta e a gente debate. Para falar assim, o que, que você pensa disso, o que, que você acha daquilo, e o que, que é aquilo. E isso é riquíssimo, porque eu escuto o que ele fala, ele escuta o que eu falo, a gente debate. É sempre um debate gostoso, que a gente tem muito zelo, assim, por ouvir a opinião do outro e debater com respeito. É muito bom. Experimenta ouvir seus filhos. Você vai ver que, especialmente os adolescentes, você vai se surpreender. Você vai falar: "Ó, gente, quem é essa pessoa que mora aqui em casa? Eu nem conhecia. Eu nem conhecia essa pessoa. De onde brotou essa pessoa?" Porque você vai se espantar, né? Principalmente quando os filhos começam a adolescer, eles entram nessa fase de ter pensamentos diferentes e tal. E é gostoso ouvir. Ouvir com atenção, ouvir para entender, ouvir para compreender o ponto de vista, é muito legal. E eu sempre cresço quando eu converso com meus filhos. Então, tem esse tempo para ouvir. Os filhos mais velhos, eles precisam de diálogo, precisam de abertura. E os filhos pequenos também precisam de tempo de qualidade, precisam de cuidado maternal mesmo, né? Os filhos crescem, eles não precisam mais do maternar da mãe, mas eles precisam ainda da pessoa que vai ouvir, que vai bater papo, que vai dar atenção. A gente tende a, principalmente quando eles são adolescentes, pré-adolescentes, a desprezar um pouquinho a opinião deles, porque você não sabe de nada. Mas escuta com atenção. O que você acha disso? Faz um exercício aqui, tô vendo a Ótica Viver falando. Tem um filho de 11 anos, vai fazer 12 e me surpreende a cada dia. Faça esses desafios, filhos, assim, nessa faixa etária e pergunta assim: o que você pensa de tal assunto? Um bom tema agora é esse. Acabou de ser sancionada a lei que proíbe o uso do celular nas escolas. Gente, isso rende um assunto. E não é
para uma revolução, não é só para a gente entender a opinião do outro, debater. A gente ficou debatendo a educação, o ensino. Adianta tirar o celular se o ensino está ainda parado no período da Revolução Industrial, sabe? Essas coisas. A Denise comprou vitamina da Nutrafarm. Você vai amar, super de qualidade, gente. Eu recebo proposta, vou fazer um parênteses aqui que eu acho interessante. Eu recebo proposta de publicidade, assim, praticamente todos os dias. Eu digo não para 80, 90%, porque você vê que eu quase faço pouca publicidade aqui. 90%, eu só faço do que eu acredito mesmo. Agora eu recebi um convite, aí eu vou acabar essa live, vou até responder a pessoa. Eu vou testar o produto da pessoa, eu preciso testar, eu preciso ver se é bom, senão não divulgo mesmo. Morro de receio de alguém ser ludibriado. Então, às vezes eu indiquei coisas que nem tava, não era patrocínio, era só uma indicação. Usei o serviço, gostei, indiquei, e às vezes a pessoa não foi satisfeita. Então, quando é uma coisa que é publicidade, eu tenho que ter muita certeza, tem que ter muita responsabilidade, né? A gente viu essas histórias de bet, de influenciadores que estão enganando as pessoas. Olha que sério isso, né? Então, qualquer pessoa que tem o mínimo de influência na vida do outro, também tem que usar essa influência com responsabilidade. Então vamos lá, vamos continuar o assunto, senão eu mudo, né? Mas esse é um bom assunto também, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos pensar então o que a gente tem que alinhar? Essas prioridades. No meu caso, falei, né? Deus, eu, família, e em quarto lugar vem trabalho. O meu trabalho é importante, né? É uma fonte de renda, é uma fonte de realização pessoal, mas ele está em quarto lugar. Por que eu acho bom ter essa lista de prioridades? Porque, por exemplo, todo dia eu deixo alguma coisa de trabalho para trás, todo dia. Mas para mim o que é importante é não deixar nada pessoal para trás. Nada que envolva meus filhos, minha família, meu esposo, essas coisas sempre eu quero dar check, eu não quero deixar para trás. Porque eles estão lá na minha listinha. Eu quero também não me deixar para trás, não me esquecer na pressa de fazer tanta coisa e me esquecer. Também não quero. Então, essa é outra dica. Agora vamos lá. Vamos falar primeiro de ponto a ponto. O que a gente pode fazer para ter essa vida bem transformada? Então, eu queria lembrar você que essa organização, então, ela é espiritual. A gente acha que organização é uma coisa só física. Não, organização também é espiritual. Deus é um Deus de ordem, ele se agrada com a ordem. Vamos pôr em ordem a nossa vida e equilibrar todos os papéis. Então, primeiro ponto, lembra da listinha de prioridade? Eu quero dizer para você, priorize o reino de Deus. Tudo que você deve priorizar na sua vida, primeiro o reino de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas que vão vir na sequência, elas são passageiras. Elas são passageiras, elas vão passar. O seu trabalho vai passar. Você precisa dele hoje, mas você não precisa dele na vida eterna, porque ele vai passar, graças a Deus, né? Que nós não vamos precisar trabalhar assim para ganhar o pão de cada dia. A gente vai usufruir do reino de Deus. Mas por isso é tão importante pensar nisso. E a gente tem pensado pouco nisso, até porque as igrejas têm trazido muito uma teologia da prosperidade, de falar, ah, faça isso que você vai enriquecer. Mas assim, e a gente às vezes está esquecendo de falar o mais importante. Não é enriquecer para essa vida, não. É bom ter dinheiro nessa vida, é bom, né? Mas ter a vida eterna é muito melhor de tudo, né? Então a gente tem que lembrar disso, que a gente tem que priorizar o reino de Deus. Para isso, você tem que começar o seu dia com oração. Você tem que começar seu dia meditando na palavra. E aqui eu quero falar uma coisa que eu falei na reunião de estudo ontem, que é a diferença entre. Eu vi até um padre falando sobre isso, achei muito legal e tô trazendo essa informação. A, quando você fica remoendo alguma coisa, remoendo, você fica ali remoendo. Ai, a pessoa falou isso comigo. Ah, a pessoa não me ligou no final do ano, a pessoa não me desejou feliz 2025, a pessoa não me convidou para a festa de Natal, a pessoa não me convidou para a confraternização, a pessoa não lembrou do meu aniversário. Você fica remoendo. E isso traz o quê? Dor, adoecimento, tristeza. Porém, todo esse esforço que você faz para remoer, ele está ligado a quê? Ao seu ego, concorda? É você pensando em si mesmo. Ai, ninguém me ligou, ninguém me procura. Ah, minha amiga não me chamou, chamou todo mundo e me esqueceu. É sobre você. Você só fica pensando em você, não é? Agora, meditar dá o mesmo trabalho que remoer. É o mesmíssimo trabalho, só que ao contrário de remoer, que você fica no centro, o seu ego grandão, quando você medita na palavra, quem fica no centro? Deus.
Aí você coloca Deus no centro, e aí faz tudo sentido. Porque em vez de eu pensar assim, ai, fulano não me ligou. Aí eu lembro, ainda pode uma mãe esquecer do seu filho? A palavra de Deus fala, mas ainda que se esquecesse, eu jamais esqueceria. Então eu passo, minha amiga pode ter esquecido de mim, mas Deus jamais se esquece de mim. Quando eu medito nessa verdade que Deus jamais se esquece de mim, eu não sou esquecida, eu sou lembrada. Eu medito na palavra e aí, em vez de eu me colocar no centro, eu coloco Deus no centro. Por isso que é importante priorizar a Deus e conhecer a palavra dele. Então, é bom você estar aqui na live, é bom você ir no culto da sua igreja, é bom você ouvir um pastor, um padre, é bom você. Isso tudo é bom, mas nada substitui alimento. O alimento verdadeiro que está na palavra de Deus. Deus quer falar com você. E o que Deus quer falar com você, Ele vai falar através da palavra dele, que é viva, que é eficaz. Ela vai se transformar a cada dia que você for ler. Então, eu quero te recomendar fortemente que você comece esse ano determinada a ler a palavra. Eu recebo os testemunhos de vocês, eu fico com o coração grato a Deus, porque eu leio e falo, eu comecei a ler a Bíblia, porque você fala muito disso. E eu falo muito disso mesmo, apesar do meu perfil ser de elegância, né? Eu acho que eu já superei esse tema, já extrapolei esse tema há muito tempo, há muitos anos, porque eu entendo que o que conta mesmo é você ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Ele conhece o mais íntimo, o mais secreto. Eu vi um comentário aqui de uma pessoa que está com um pai com câncer e que fica remoendo as coisas, né? É verdade, o remoer adoece, o remoer traz adoecimento para sua alma, traz adoecimento para o seu corpo, porque a doença na alma adoece o nosso corpo. Mas o contrário, lembrar da verdade, da palavra de Deus, muda tudo. Então, meu conselho para você que está com o pai adoecido, traga para ele verdades bíblicas e todo dia fale para ele, pai, eu queria te falar que Deus ama você, Deus conhece você desde antes da criação do mundo, que o seu nome está escrito no livro dele, sabe? Se ele não conhece o Senhor, faça um apelo para ele, sabe? Fale do amor restaurador de Jesus, que a doença pode destruir o nosso corpo, mas Jesus é aquele que pode reconstruir a nossa alma e que pode nos levar para uma vida eterna, sem dor, sem doença, né? Eu falava isso para minha mãe teve um câncer terminal também, eu falava, mãe, só tem cura para nós, só tem cura. Ou você vai ser curada por um milagre, ou nós vamos ser curados de não ter você mais conosco. E Deus escolheu nos curar. Mas eu lembrava ela dessa verdade, sabe? Mãe, essa dor é por enquanto, mas essa dor vai passar. Daqui a pouco, mãe, você vai abrir o olho, você vai ver Jesus e não vai ter mais dor, vai catar a sua dor. Então eu fiz vários apelos com ela. Na dúvida, eu tinha tanto medo. Eu falava assim, mãe, você ama Jesus? Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Claro, filha. Ela ficava até brava. Claro, filha. E tanto é que nas últimas horas dela de vida, quando ela ainda falava, depois ela ficou num estado de letargia, ela falava assim: Jesusinho, me leva, Jesusinho, me leva, Jesusinho. Então, assim, tinha tanta convicção disso. Então, às vezes, a enfermidade é um momento oportuno para você relembrar essas verdades bíblicas. Mas você que está aqui nessa live com saúde, também é hora. Não espera adoecer para você ter que fazer esse confronto na sua vida, sabe? Aproveita que você está com saúde. E nessa hora, cheia de saúde, fala: Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Porque eu te garanto, quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você entender a dimensão do amor dele por você, menos você fica focada no seu ego. Menos vai ficar mimimi, menos vai ficar dodói, menos, ai, porque meu pai, ai, porque aconteceu isso comigo no passado, ai, porque eu fui ferida, ai, porque eu fui magoada. Você vai igual um trator, porque você tá olhando lá pro alvo, e aí você se esquece do que ficou para trás. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que Deus tem para nós novidade de vida, novidade para o seu ano. Então, crie um espaço na sua agenda para você ter tempo para ler a palavra de Deus e meditar nela. Não é só ler rapidinho, como se estivesse cumprindo uma meta de leitura dinâmica. É ler e ruminar. É deixar aquela palavra entrar dentro de você e falar: é isso. Aí grava um versículo e fica com aquele versículo martelando na sua cabeça o dia inteiro. Fica lembrando disso. Assim, essa palavra vai se apossar de você. É, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu não sei como é que as pessoas sabem tantos versículos de cor.
Eu não consegui entender, mas eu entendi quando, à medida que quanto mais eu lia a palavra, eu tomava posse daquele versículo naquele dia. E eu ficava falando e falando e repetindo aquela frase, repetindo aquela frase, repetindo aquela frase, até que aquela frase fosse uma verdade absoluta na minha vida. Então, quando o medo vem me abater, quando eu também sinto isso, tudo que todo mundo sente, aí vinha um medinho, eu falava assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí uma verdade bíblica vinha para mim. E eu faço isso até hoje. Aí, tô vendo o comentário da Josi. Nossa, eu fico grata a Deus por ler isso. Muito grata. Deus é bom. Então, anota. E uma dica, você pode fazer assim, ó, na sua agenda, ou num caderno, ou em breve no meu diário de oração, que se Deus quiser esse ano volta, você pode anotar o versículo de destaque. E o dia inteiro ficar relendo aquilo. Ou põe no post-it, cola na sua agenda e fica o dia inteiro. Até aquilo virar uma verdade. Porque aí você repete essa verdade o dia inteiro e isso internaliza. Por isso que é inculcar a palavra de Deus. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos também. Dica 2. Organize a sua casa. Você organizou a sua vida ali com Deus, certo? Põe isso como uma meta. A partir de hoje, a partir de amanhã, eu vou ter tempo com Deus todos os dias. Quanto tempo? Começa com 5 minutos. Não vou te pedir muito. Começa com 5. Lê um pedacinho do texto, mas lê com sequência, tá? Não lê solto, que senão não faz sentido. Lê com sequência, Deus vai falar com você na sequência. E aí, se comprometa a ler a Bíblia toda esse ano. É totalmente possível. Eu todo ano leio a Bíblia inteira. Vai lendo e aí você vai trazendo aquela verdade para sua vida. Você vai ver a transformação. Mas só lendo, você acredita? Porque a gente não tá falando de um livro comum. Eu leio vários livros todo mês, né? Mas se eu te falar de um livro que eu li, que pode ter sido bom, pode ter sido muito agradável. Tô lendo um livro agora que eu tô achando muito interessante. Ganhou o prêmio Jabuti, Torto Arado. Eu sempre leio um livro secular, digamos assim, um livro cristão, simultaneamente. Os seculares eu quase não divulgo porque não é o foco do meu público. Mas eu tô lendo esse livro, tá sendo muito legal. Mas esse livro não muda a minha vida. Não tá mudando minha vida em nada, só tá. É uma boa literatura, é um livro premiado, um belo autor, conta muito bem uma história, prende a sua atenção, mas ele não muda a minha vida. Agora, quando eu leio a Bíblia me lê. E a Bíblia muda a minha vida. A Bíblia é impressionante, porque eu leio aquele capítulo e naquele dia, aquele capítulo faz todo sentido porque eu tô vivendo. Você fala, como é que pode? Eu tô lendo isso aqui que não tem nada a ver e de repente isso faz todo sentido porque eu preciso saber hoje. É isso. A Júlia também leu Tortarada, é muito bom, né? Nossa, meu Deus, como escreve bem. Meu Deus. Então, vamos para o segundo ponto. Falamos essa etapa aí de vida com Deus, tá? Você vai fazer esse combinado? Põe na sua lista aí de propósito. Segundo combinado, organizar a sua casa. Gente, porque a casa da gente é um reflexo da gente. Você quer ver como é que uma pessoa tá? Visita a casa dela. Eu já fui visitar a pessoa que estava em depressão e a casa dela era um retrato disso. Ela estava em depressão mesmo. Porque a pessoa me recebeu com uma roupa de fazer faxina. Parecia que ela tinha feito faxina. O cabelo estava encebado de. Sabe quando o cabelo não tá sem lavar? Tava encebado. Parecia que ela tinha feito faxina. Só que quando eu entrei na casa, eu vi que a única coisa que não tinha sido feita naquela casa era faxina. Porque a pessoa estava deprimida. A casa dela estava refletindo a vida dela. A casa da gente é um reflexo da gente. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr em ordem a sua casa. A palavra de Deus lá diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. E aí você vai falar assim, mas eu olho aquele armário, me dá uma preguiça. Sabe por quê? Aqui é um truque de organização, porque você quer começar a organizar o armário todo. Não, você tem que fazer por partes. Você vai começar por gaveta. Você não vai organizar o armário inteiro. Você vai organizar uma gaveta no dia. Então, quando acabar essa live, você pode ir lá guardar. Eu faço isso, bom, as gavetas do meu marido eu organizo toda semana, porque ele bagunça toda semana. Então, eu vou lá guardar um pijama, aí eu já pego e arrumo a gaveta. Aproveito e vejo que tá um pijama velhinho, esse pijama eu já vou tirar para doação, esse aqui eu vou mandar arrumar, esse aqui eu vou ter que eu mesma arrumar. Eu já dou uma geral. Não deixa as coisas acumularem de bagunça. E aí você pode tirar, se você não tem uma pessoa para te ajudar, uma faxineira, você tira um dia da semana para fazer aquele faxinão. Sábado, domingo,
tira um período e não vai fazer sozinho, você vai pôr todo mundo na casa para ajudar, porque você não é a funcionária da casa, concorda? O que que é a casa? A casa é um ambiente onde todos coabitam. Eu ensinei meus filhos assim, fica a dica para você ensinar os seus. Eu sempre falei, quem mora colabora. A casa, gente, é de todo mundo. Então todo mundo tem que se responsabilizar. Renata tá falando do método Fly Lady, sim, já ouvi falar muito. Já ouvi falar bastante desse método. Muitas alunas minhas já fizeram esse método. Mas o que, que é mais importante? Que você tenha essa visão de começar por partes e aí também manter a casa em ordem. Então a gente tem uma frase que eu aprendi com a Lu Moriel. A gente não anda dentro de casa com carga vazia. A gente sempre anda com a carga ocupada. Então você vai ir de um cômodo pro outro, você já leva o que não faz parte daquele cômodo. Antes de começar essa live aqui, eu fui tirar o negócio da bancada, tinha um lençol que eu tinha separado pro meu filho trocar a roupa de cama dele hoje de manhã. Só que quando eu falei pra ele, ele já tinha arrumado a cama. Eu falei, então amanhã você troca. Aí eu já tinha separado o lençol. Eu falei, então fui lá, deixei, filha, aqui o lençol pra você arrumar amanhã. Pronto, não deixa aqui. Não é andar de carga vazia, anda com a carga ocupada, para você sempre agilizar a sua vida. E aí, delegue tarefas. Um lar organizado significa que naquela casa há uma família organizada. Se o lar está organizado, mas ninguém ajuda, você tem uma mulher estressada, você tem uma mulher sobrecarregada. E não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para ser CEO do lar. Você tem que ser a chefe do lar, a pessoa que chefia a organização do lar. Então é a CEO, que é a chefe da operação. Então você chefia a operação, seu marido é o líder e você chefia a operação. Então peraí, sacolão, casa, limpeza, sábado é dia de faxina no banheiro, eu tenho a faxineira vem amanhã, amanhã ela dá uma geral, mas hoje cedo eu já limpei minha casa toda, mesmo tendo faxineira. Tô vendo aqui, ó, só pensa em dormir, o pouco tempo que fica em casa só quer dormir. Pode ser, Tinei, que você esteja com um déficit. Isso é muito, 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 muito comum. Porque às vezes a sua indisposição, ela não é preguiça, ela é nutricional. Sabia que se você tiver com pouca vitamina D, com pouca vitamina B12, várias vitaminas, se você tiver com baixa vitamina, você não tem ânimo. Você não tem força, não tem vontade de viver. Eu, por causa dos 50, eu tô fazendo reposição hormonal e eu vi assim, nossa, a hora que eu comecei a fazer reposição, minha energia multiplicou. Eu falei, ninguém me segura mais, porque eu já era animada, agora zerada, eu tô ótima. Então, dá uma olhadinha, vá no médico, porque essa sua canseira, essa sua falta de vontade de fazer as coisas, pensa se é só para organizar a casa ou se é para sair, porque às vezes a mulher não tem vontade de sair, que é uma coisa que a gente ama sair, né? Por que a gente ama sair, gente? Porque a gente se envolve muito com a casa. Então, por isso que a mulher gosta de ir no shopping, gosta de almoçar fora, jantar fora. Por que que o homem gosta de ficar em casa? Porque o homem, geralmente, ele não se envolve tanto com a rotina da casa. A mulher se envolve muito. Então, é muito importante que você é, tenha ânimo para fazer as coisas. Então, se você tá desanimado até para sair de casa, até para ir num aniversário, para jantar fora, calma que você pode estar com vontade, com um déficit nutricional. Aí tem que ir no médico. E o segundo pode ser falta de hábito mesmo. Então começa com pequenos passos. Vou começar arrumando uma gaveta, vou começar arrumando isso aqui, porque aí vai, eu falo que é o mosquitinho da organização começa a te picar e você tem vontade. Olha lá, tu tem vontade de arrumar, mas escolhe dormir. Então, esse sono excessivo que eu tô te falando. Por que você tem tanto sono? Talvez tá faltando nutriente, entendeu? Aí, Vanusa tá sem vontade de ver as pessoas. Olha lá, a sobrinho 52, 56 também tá com desânimo. Gente, tudo pode ser nutricional. Eu falo isso porque geralmente é, tá? Geralmente é. E às vezes é coisa besta. Às vezes é uma vitamina B12 que tá baixa, que você toma facinho. Às vezes é vitamina D, você vai lá toma da Nutraform, já zerou, você vai ficar outra. Às vezes você tá dormindo pouco, pode ser isso também. Tem gente. Isso, a Ana fez uma boa lembrança, pode ser hipertiroidismo. Então você tem que primeiro checar se o seu corpo tá bem. Porque às vezes você tá achando até que é espiritual e é físico. O diabo, ele é culpado de muitas coisas, mas às vezes é físico e a gente tá dando a culpa pra ele.
Porque é mais fácil espiritualizar, né, gente, do que tratar. É mais fácil falar, se o inimigo não quer que eu organize a minha casa. Às vezes não, é só o seu corpo pedindo socorro. Socorro, eu tô aqui com a última dosezinha de vitamina D, custando a fazer você ficar de pé. E aí, umas coisas que a minha terapeuta capilar Marisa sempre fala é o seguinte: o cabelo reflete muito, sabe? Olha só, se o seu cabelo começa a sentir tá opaco, tá caindo, tá fraco, o que acontece? Os nutrientes que alimentam o nosso corpo, eu tô falando o que a terapeuta capilar me falou, tá? Então por isso que eu tô falando. Eu não sou experta nisso, não, ela que me explicou. Quando você tá com baixo, vamos supor, baixo nutriente, ele primeiro vai abastecer o seu corpo, depois vai chegar lá no seu fio do cabelo, porque ele entende o seguinte: é o menos importante, mais importante é você estar viva do que seu cabelo e sua unha. Então, o que ele acontece? Você começa a unha quebrar, cabelo cair, o cabelo fraco. É um sinal também de falta de nutriente. Aí a gente pensa assim, ah, só o cabelo que tá caindo. Não, na verdade, você tá assim, rapando, igual a gente fica rapando panela, você tá rapando ali seus nutrientes para alimentar o seu corpo. Tá nem sobrando pro cabelo, nem pra unha, nem pra nada, nem pra pele. É isso. E Carla fez uma outra observação que muito celular cansa também. Exato. Ficar rodando a tela lá do Reels. Você começou a fazer isso, foi uma meta. Achei muito bonitinho que meus filhos esses tempos, os dois desativaram o Instagram. Por favor, não desative, senão você vai me ver. Mas assim, põe um tempo para você olhar. Ah, eu olho só na hora que eu estiver no intervalo do almoço. E um pouquinho antes de eu dormir. Não fico olhando o tempo inteiro, porque vicia mesmo, tá, gente? Eu faço esse exercício também, todos os dias. Às vezes, sem querer, eu começo a procurar um negócio, quando eu vejo, já tô rodando. Eu falo, não posso fazer isso. E paro, porque senão a gente realmente fica. Então, organize a sua casa, envolva todo mundo. Todo mundo tem que ter uma funçãozinha na sua casa, tá? Se só você tem função, não. Um tem que lavar a louça, tem que recolher o lixo. Aqui em casa todo mundo tem função, ninguém fica à toa. Terceiro ponto, para começar bem o seu ano, vista-se com propósito. Olha aqui, todo mundo fala, quando eu entrei com essa roupinha aqui, né? Gente, esse vestido é maravilhoso. Eu preguei ele numa igreja, depois eu vou mostrar nos stories ele inteiro. Ele é lindo, ele faz o maior sucesso, porque ele é elegante, mas é colorido, é uma coisa bem brasileira, né? Que ele é laranja e tal. O que acontece? A gente tem que pensar também em como a gente veste, porque as nossas roupas, elas transmitem a nossa identidade em Cristo. Não que o seu exterior seja mais importante, o seu interior sempre é mais importante. Mas uma pessoa que está em Cristo, ela está tão preenchida que ela quer transbordar, ela quer mostrar como ela está preenchida. Então, isso tira a nossa necessidade de chamar atenção para a roupa, para a sensualidade, que é um grande mal hoje, né? Porque a mídia sempre teve, né, gente? Mas assim, agora com a internet não tem mais barreira, né? Antes tinha barreira geográfica, agora não tem, acabou. Então, você está sendo exposta a todo tipo de nudez, de sensualidade. É muito difícil, principalmente para as meninas novas, principalmente para as novinhas, que são mais expostas ainda, né? A gente talvez já está mais madura, está com a cabeça mais formada. Mas assim, então, mulheres, usem vocês como exemplo, assim, para suas filhas, para as meninas, sabe? De como se vestir, de como uma mulher elegante se veste, como uma mulher de Deus se veste. Você não precisa se vestir de uma forma, como é que eu vou dizer? Que seja extremamente fechada, como se você estivesse quase usando uma burca. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre não destacar aquilo que é para o deleite do seu cônjuge. Deixa só ele se deleitar e ninguém precisa se deleitar com isso. Aí você pode externar o seu caráter, né? O que tem que chamar a atenção é o seu caráter. A Ótica Vivi tá falando, estão usando as crianças vestindo as meninas como adultos. Sempre teve, gente, sempre teve. A gente às vezes tende a achar que agora tá pior, não, sempre teve. Só que o que eu acho que piorou, na verdade, é a exposição, porque antes você tinha pouco acesso a lá fora, né? Agora você vê tudo daqui, lá fora, e aí a influência é muito grande. Por isso que nós temos que ser a principal referência dos nossos filhos, sobrinhos, é o que eu tento fazer, é ser uma referência de vestir, de estilo. Por exemplo, minha nora pega as minhas roupas emprestadas, de vestir de casamento, tudo, ela é muito discreta, então tudo ela gosta.
e agora eles vão viajar, vão pra praia. Eu falei, olha, eu tenho muita saída de praia, muito maiô, tenho muito biquíni discreto. Então, ótimo, né? Porque você pode ser uma referência, você pode emprestar, você pode ajudar. Isso é muito bom. E aí, se você escolhe peças clássicas, aqui vem a minha dica para o seu ano novo. Pega, dá uma geral no seu guarda-roupa. Às vezes tem muita coisa de modinha, muita coisa que passa. O meu guarda-roupa, eu tenho roupas assim, que eu posso dizer assim, essa aqui é de 2003, 2009, 2008, porque são peças clássicas, elas não saem de moda. E aí você pode usar sempre. Então tem um guarda-roupa mais minimalista, que é uma palavra que vai estar muito em alta e que a gente deveria trazer para a nossa vida, porque a vida de uma pessoa cristã deve ser uma vida simples. Simples, uma vida de simplicidade, não de ostentação. Tudo que você vê aí de ostentação, gente, isso não é de Deus. Você consegue imaginar Jesus usando um relógio caríssimo? Você consegue imaginar Jesus usando uma bolsa? Ele não ia usar uma bolsa, né? Mas uma pasta caríssima, uma roupa caríssima? Eu não consigo imaginar, porque ele ia pensar assim, nossa, não faz sentido isso, né? Para alguém que nasceu numa manjedoura, isso tem um sentido para nós. Então, se você tem uma excelente condição de vida, que bom. Se vista bem, você pode comprar roupas talvez de marcas e tudo, mas não precisa ostentar. E uma pessoa cristã não deveria estar preocupada em ostentar, pelo contrário. Deveria estar preocupada que a roupa não parecesse marca nenhuma, até para não gerar uma influência, para as pessoas não acharem que isso é sobre ser cristã, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse falso evangelho que está sendo disseminado aí, que está confundindo as pessoas. Jesus não prometeu para nós riquezas neste mundo, ele prometeu plenitude, significa nada vai faltar. Nada vai faltar. Ele não falou que você ia ter o carro do ano. Ele só falou que não ia te faltar nada. Pronto. Então, isso vale para vestimenta. Ele não te falou que você ia usar Tommy, que você ia usar Chanel, ele não te falou nada disso. Imagina que Jesus morreu numa cruz para isso, gente. Não faz o menor sentido em nenhum mundo, em nenhum contexto bíblico. O que Jesus prometeu para você? Que não te faltaria o que vestir. Que você ia se vestir melhor do que Salomão na sua riqueza. Quer dizer, você ia vestir roupas boas, mas ele não falou você vai vestir Chanel, porque Jesus não estava nem preocupado com isso. Então, cuidado com essa falsa visão aí que a gente está vendo. Então, minha sugestão para você, como alguém que trabalha com elegância e etiqueta, tem um guarda-roupa simplificado. Escolha peças boas para serem duráveis, porque às vezes você compra coisa muito baratinha e às vezes elas não duram. Mas tem coisas baratas que duram. Eu aprendi com a minha avó, que costurava e eu costuro, a olhar costura, a olhar acabamento. Se você olha isso, você não precisa se preocupar se é de grife, não é? É bem costurada. Porque hoje em dia, a gente, quase tudo vem da China, tirando as confecções nacionais. Então, você está comprando produto da marca, tá, foi feito na China, você está achando que está comprando daquelas artesãs que estão ali fazendo. Não, não estão. Então, eu gosto de valorizar a indústria nacional também. Então, quando eu vejo que a grife tem a fábrica própria, eu acho legal, porque valoriza, dá emprego. E escolhe pela costura, às vezes a marca que te assenta bem, mas assim, evita ostentar. Escolhe um guarda-roupa minimalista, que você tenha peças que combinem entre si. Você vai ter um guarda-roupa elegante, que você vai poder atemporal e você não vai gastar muito e vai estar sempre bem vestido. Disse isso, fiquei em paz. Outra coisa, isso vale para acessórios também. Tem gente que todo acessório que lança tem que comprar. Não, tenha bons acessórios. Todo mundo tá falando desse brinco, né? Ó, esse é da Agape. Agape, eu sempre recomendo porque é uma empresa de uma empresa nacional de Belo Horizonte. Os donos são cristãos. Eles fazem tudo com muito critério. E, claro, fazem tendência, mas tem um preço justo. Você não vai gastar fortuna para um acessório que vai ficar. Então, pensa nisso. Mais do que tudo, a sua vestimenta tem que refletir quem você é por dentro. Às vezes tem pessoas que estão, mulheres estão vestidas de uma maneira tão vulgar que elas até têm algo para falar, mas você fica constrangida, porque, tipo, o peito tá pulando para fora, como é que você conversa com a pessoa? É até constrangedor. Então, muito cuidado com isso. Quarta dica, falei de vestir. Quarta dica, planeje tempo de qualidade com quem você ama. A palavra diz lá em João 13, né? Jesus disse para nós: amem-se uns aos outros. Gente, amor é a marca do cristão. Então a gente tem que ter tempo com as pessoas, tempo de qualidade. Por exemplo, eu cheguei de viagem
Primeira coisa que fiz, mandei mensagem para minha filha, para o meu filho e para minha nora. Meus amores, vamos encontrar? Vamos almoçar aqui em casa? Vou fazer um churrasco. Ah, mas você deve estar cansada. Você chegou de viagem? Não, a gente quer muito fazer um churrasquinho para vocês. Aí falei para minha cunhada: Cunhada, vamos encontrar? Vem tomar um cafezinho da tarde. Acolher as pessoas, mas tem muita mulher que faz assim: não me chama, eu não chamo. Calma, calma. Não te chama, você não chama? Como assim? Sabe? Saiba se relacionar com as pessoas. Você vai ter que investir tempo. Você vai ter que investir tempo para se relacionar com as pessoas. As minhas vizinhas vão fazer um encontrinho amanhã. Eu falei para meu esposo: Nossa, como é que eu vou fazer? Tem um jantar com um cliente amanhã. Ele falou assim: Vou tentar marcar o jantar no restaurante em frente ao que você vai. Que aí você sai de um e vai pro outro. Fechou. Não adianta, não dá para ter relacionamento se você não está lá. Se você não tá, como é que você vai se relacionar com quem não tá? Você tem que estar. Então, com os filhos vale a mesma coisa. Não adianta, você pode ser a mulher que vai conquistar o mundo, mas se você não estiver na sua casa, quem vai educar seus filhos? Uma funcionária? Você se esforçou tanto. Você se esforçou tanto, tanto, tanto para ter esses filhos, você desejou e hoje você vai entregar eles para outra pessoa criar? Para que você teve? Para que você desejou? Se não era para você criar. Então eu sempre falo que o melhor dos mundos para toda mulher, que é o melhor dos mundos, nem sempre é possível, é você trabalhar meio período quando seus filhos são pequenos. Então, a hora que estão na escola, você está trabalhando. É o ideal, é o sonho de toda mulher, deveria ser esse. É claro, nem sempre dá, né, gente? Tem carreiras que não permitem isso, tem profissões que você tem que entrar às 8 e às 18, ok. Mas naquele tempo que você tem livre, se dedique. Não é ficar com o filho e ficar no celular. Não é ficar com o filho respondendo mensagem, olhando o Instagram. Não, é estar com o filho, sentar, brincar de casinha, sabe? É brincar de carrinho, se você tem filho menino, é brincar das coisinhas deles. Então, assim, é você sentar, se dedicar mesmo. É fazer tarefa. Eu vejo muita mãe falando, me pedindo ajuda, assim, eu tenho muita irritação com meu filho me irrita, me leva ao limite na hora da tarefa. Você se irrita, quem tem a maturidade nessa relação? A criança não tem maturidade, ela precisa de uma pessoa equilibrada do lado dela. Então, é sentar com paciência, explicar, ajudar, conferir, pedir para refazer. Meu filho caçula, a letra dele, tadinha, era difícil. Eu apagava, filha, essa letra não tá boa, vamos escrever de novo, vamos caprichar. Comprei caderno de caligrafia, vamos treinar essa letra. Sabe? É paciência para ter tempo de qualidade. E trocar o celular pela atenção plena, gente. Muitas vezes nós estamos falando, não, eu não tenho tempo, mas na verdade, olha, o celular te mostra quanto tempo você gasta nas redes sociais, você está gastando muito tempo. Então muda o seu foco. Às vezes o tempo que você está gastando no celular, você podia estar gastando falando com alguém, conversando com seu filho, conversando com seu cônjuge. E a gente está muito no celular. Então, coloca um planejamento e crie datas, momentos especiais com a sua família. Por exemplo, na minha casa, desde que meus filhos nasceram, toda sexta é dia da pizza. Toda sexta-feira. E aí é impressionante, porque a família sabe, os filhos sabem, todo mundo já tem essa expectativa. Mas sexta é a pizza, né? Sexta é a pizza. Então, sexta é o dia da pizza, é oficial da pizza. A gente só troca se tiver uma programação na sexta-feira, assim, um evento, uma programação. Mas, em geral, a gente tenta manter. E criar essas oportunidades, criar esses momentos. Por exemplo, desde que eu sempre pus mesa posta, tô vendo a Heart Home aqui, que faz aquelas coisas lindas para casa. Eu sempre pus mesa posta. E aí, isso impactou a namorada do meu filho, hoje esposa dele. Primeira vez que ela foi em casa, meu filho falou assim, falou pra ela, vai se acostumando, minha mãe sempre faz isso. E hoje eu vou na casa dele, sempre tem uma mesa posta, tá tudo lá lindo. E ela comentou com ele na primeira vez, eu acho tão bonito isso que sua mãe faz, sempre a mesa tá arrumada. É... E muita gente fala, por que não serve no fogão? Gente, porque o tempo que nós temos com os nossos filhos, o tempo que eu tive com meu filho mais velho foi de 24 anos. Depois ele saiu e foi ter a casa dele. Eu tive 24 anos para colocar a mesa, sentar à mesa, servir a mesa e ensinar. Como eu escrevi num texto, né? Tá até no meu site que eu escrevi carta para minha futura nora. Escrevi pensando em minhas duas futuras noras, né? Quando eu entreguei o meu filho para ela, eu entreguei um trabalho completo. Eu dei o meu melhor. Ali foi minha obra-prima. Como eu tô terminando minha segunda obra aqui em casa, que é meu caçula.
Eu entreguei minha obra-prima, o meu melhor eu investi ali. O meu tempo, a minha paciência, a minha dedicação, o meu esforço, a minha renúncia. Ali está o meu melhor. Não é perfeito. Não foi perfeito. Porque eu não sou perfeito, não consegui dar o meu. Não consegui mudar tudo. Ou teve coisas que já vieram assim. E eu até conto isso no texto, mas eu falo: quando eu te entregar esse menino, esse filho, eu tô te entregando o meu melhor. Então, eu cuidei de entregar o meu melhor. Cuide de entregar o seu melhor na sua casa. Porque esse tempo voa, todo mundo fala para nós e a gente não acredita que passa tão rápido e passa. Quando você vê, já foram 10 anos, 20 anos. Seu filho saiu de casa, seu filho foi embora, foi para ter a casa dele, ou foi morar fora, acabou. Aquela demanda acabou. E aí você vai ficar sempre pensando, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Então eu tô aqui hoje te falando, faça hoje. Ah, mas eu não tenho esse costume, começa hoje. Eu vim de um lar que não tinha almoço na mesa. Quando muito, minha mãe deixava no fogão. Minha mãe não gostava de cozinhar. Então, às vezes, eu tinha uma carne e um arroz, ou uma carne e uma salada. Um negócio assim, muito solto. E eu não, a refeição tem que ser completa. Na minha casa eu vou fazer assim. Tudo que eu vi que eu achei que podia fazer melhor, eu melhorei. Minha mãe fez o melhor que ela pôde. Isso nem é uma crítica. Porque minha mãe nem teve mãe, minha mãe não teve referência. Minha mãe foi referência zero. Então, minha mãe fez a partir do pouco que ela teve. Eu tinha o dever de fazer mais, porque eu já tive um pouco. Então, eu tinha que fazer mais. Meus filhos têm que entregar mais. A gente sempre fala isso, né? Os filhos são as únicas pessoas, talvez, que a gente vai vibrar quando nos superarem, né? Talvez são as pessoas que a gente mais vai vibrar quando forem muito melhores que nós. Porque a gente quer isso, a gente espera isso. Eu espero isso deles. Eu tenho essa autoexpectativa que eles me superem muito, que as esposas me superem muito. Eu quero que elas sejam muito melhores do que eu, porque eles têm um padrão que eles já saíram daqui, então eles vão ter uma expectativa mais alta. Bom, aí o que eu sugiro para você, se você nunca teve isso e você nunca fez isso na sua casa, começa esse ano, começa agora, a partir de amanhã. Eu vou fazer isso. Talvez você vai ter que se organizar um pouquinho mais, então fala a partir de sexta, a partir de segunda, a partir de sábado, mas começa a fazer disso um hábito, para que todo mundo fale assim: agora vai ser assim. Assim como eu, quando eu vim de uma família católica que não orava antes das refeições. Aí quando me converti, eu entendi a importância de consagrar o alimento a Deus. E aí eu falei pro meu esposo, a gente já tinha os dois filhos, né? Mas eles eram crianças. Eu falei, amor, então vamos todo dia orar. Em todas as refeições. E aí virou um hábito a gente orar. Na hora da refeição, orar na hora de ir pra escola, orar. Então, é oração o tempo todo. Orar e sem cessar, como diz Paulo aos Tessalonicenses. Orar sem cessar. Na hora que isso virou um hábito, hoje tá internalizado. Então, quando a gente tá na casa do nosso filho, o mais velho, ele fala, vocês vão fazer oração? Ele pede oração, entendeu? Então, isso é um tempo de qualidade, isso é como a gente faz no nosso dia a dia. E você pode começar agora. Quinta dica: sirva com elegância e amor. Olha o que diz 1 Pedro: cada um sirva, exerça o dom que recebeu para servir os outros. Você tem um dom? Seu dom é colocar uma mesa posta, faça isso. Se você cozinha bem, cozinhe algo para alguém. Se você é uma pessoa que tem um carro, dê uma carona para alguém. O dom que você tiver, a possibilidade que você tiver, use ela para abençoar a vida de alguém. Eu sempre digo, quando Deus nos abençoa, não é para a gente ter uma bênção, é para a gente ser uma bênção. Deus quer que a gente seja, não que a gente tenha, porque não é para ficar guardado, igual a parábola dos talentos. É para a gente usar, é para a gente colocar em serviço. Então, tudo aquilo que Deus colocou em você, não é para você reter, é para você transbordar na vida de alguém. Então, você cante para a igreja, cante, se ofereça para cantar num hospital. Você é uma boa ouvinte? Escuta bem, sabe ouvir, tem paciência para ouvir? Vá visitar os doentes, vá visitar os idosos nos asilos, vá ouvir as histórias, sabe? Seja uma boa amiga. Você tem sabedoria? Seja uma boa conselheira, dê bons conselhos, conselhos de sabedoria. Ajude as pessoas. Se você conhece bem a palavra, ensine. Seja um evangelista, ensine o evangelho para as pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Então, não tem medida, mas eu não sei fazer nada. Não, Deus não te fez sem dom. Deus deu dom para você. Use-o. Porque quando você usa o dom que Deus te deu, ele te dá mais. Essa é a matemática de Deus. É quando você gasta, você ganha mais. Então, todo dom que a gente vai usando, Deus vai transbordando, trazendo mais dons.
Então eu tinha um dom, usei, Deus me deu novos. Usei, Deus me deu mais. E eu falo, gente, não tem limite, porque tudo aquilo que eu colocar em movimento, Deus acrescenta. Então, na matemática de Deus, tudo que você usa, você não perde, não gasta. Né? Tem coisa que a gente não usa muito para não gastar muito, né? Com Deus não. Usa muito que você ganha mais, 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 mais. Então, exerça seu dom com elegância e amor. Seja uma bênção. E quando você estiver fazendo, faça com alegria. Porque Deus gosta quando a gente dá com alegria, não quando a gente faz. Nossa, que saco. Ter que fazer isso aqui. Meu Deus. Não, já que foi para isso que você foi chamada, faça e faça como para Deus e não para os homens, que é o que a palavra diz. Faça como para Deus, não para os homens. Hoje eu tava limpando minha casa, passando pano, limpando banheiro, e eu assim, ai gente, como é bom ter uma casa, né? Eu tava tão feliz de ter uma casa. Aí eu tô cozinhando, eu cozinho sempre com alegria. Eu fico assim, ai, como é bom ter uma cebola para picar, como é bom ter isso. Eu tô lavando roupa, eu fico, como é bom. Eu oro, já contei isso pra vocês. Eu vou colocando a roupa dentro da máquina e vou orando. Senhor, abençoa meu marido, que ele seja próspero, abençoado, né? Que tudo que ele faça, que o trabalho dele prospere. Eu vou pôr a roupa do meu filho na máquina, Senhor, que meu filho seja uma bênção para essa geração, que ele seja iluminado, que ele seja inspirado. E vou orando, olha que maravilha. Eu tô trabalhando em casa, orando, aí eu vou pro meu trabalho. Aí é impressionante, eu tô trabalhando, eu falo, Deus, abençoa o que eu vou fazer, e aí tudo acontece, tudo dá certo, impressionante. Eu falo, gente, não tem. Oh, Deus com você, gente, não tem nada que se compare Deus com você. Nada, 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 nada. É muito diferente. Agora é sua vez. Eu quero que você mude algo na sua vida. Sabe, eu te contei alguns hábitos que você pode começar a mudar do vestir, do agir na sua casa, de organizar sua rotina. Acima de tudo, consagrar os seus planos a Deus. Mas comece, porque a parte que não dá para eu te ensinar é a parte que você vai ter que fazer. Essa você vai ter que pôr a mão na massa. Eu te dei um caminho, mas fazer é com você. E só ouvir não vai mudar a sua rotina. Você vai ter que pôr a mão na massa. Talvez seja muita coisa para você mudar de uma só vez. Então fala, em janeiro eu vou mudar, vou criar o hábito da oração, em fevereiro eu vou criar tal hábito. Coloca separando por mês, se ficar mais fácil para você. Mas eu acredito em você. Eu acho que você pode fazer tudo de uma vez. Porque o Deus que habita em mim habita em você. Então, ele nos capacita. Você não chegou nessa live aqui à toa. Combinado? Vamos começar? Vamos fazer esse ano ser incrível? E para ser incrível só depende de uma coisa: Deus e você. Deus te abençoando e você agindo. Porque Deus está no movimento. Não adianta ficar parado esperando Deus faz um milagre em mim. Porque o milagre faz parte do movimento. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela se movimenta. Todos aqueles que receberam o milagre buscaram, bateram, pediram, quiseram o milagre. Então, quando você busca, você recebe. Quando você bate, a porta é aberta. Então, tem um movimento nosso, tem um querer nosso. O mais importante é isso, você querer. Então, não basta você estar aqui ouvindo, você tem que fazer a sua parte, querer e correr atrás. Que o resto, Deus te abençoa e vai ser lindo de assistir. Eu quero muito ouvir o seu testemunho esse ano, hein? Você me contando o que mudou esse ano. Combinado? Um beijo grande, quinta-feira, hein? Avisa todo mundo, quinta-feira, live no YouTube, às 8 horas da noite. Até lá. Um beijo grande e até quinta-feira. Tchau, tchau.